Atos, capítulo 4. Hoje nós vamos estudar a partir do verso 32. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que adjetivos ou elogios, qualidades ou até defeitos você usaria para definir a nossa igreja? Essa aqui. Hã? Que adjetivos? Talvez igrejinha, já ouvi muito. Pequena igreja. Cultinho, igreja recém-nascida, por aí vai. Mas eu quero que essa pergunta te leve a outra. O que será que define uma boa igreja? Será a quantidade de membros dessa igreja? Ou talvez o tamanho do templo que ela tenha? Ou a longa duração desde a fundação? Uma igreja centenária? Ou será que é o alto valor que ela possui em caixa? Que diz se ela é boa ou não? E se essa é a pergunta que somos conduzidos a fazer, existe outra mais importante ainda. Que é, então, o que é uma igreja bem-sucedida? Como que a nossa igreja deve ser? Como que as pessoas de fora devem nos enxergar? Pelo que nós deveríamos atrair as pessoas? Ou pelo que nós devemos batalhar para sermos conhecidos aí na sociedade, aqui nessa avenida, enfim. Esse trecho de Atos 4, de 32 em diante, ele vai responder essas perguntas e mais ainda. E a gente vai ver como ele nos responde. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, esse trecho que nós vamos estudar nessa noite, ele narra os acontecimentos que ocorreram no início da igreja, como nós conhecemos hoje. Então, a igreja começou lá em Atos capítulo 2, com a pregação do apóstolo Pedro, onde nós vimos mais de 3.000 pessoas se convertendo ao evangelho. E depois disso, o evangelho começou a ganhar proporções assim gigantescas, imensas, ao ponto de um homem paralítico de nascença ser curado por Pedro e João, os líderes da igreja na época. E aí, mais uma vez, essa cura ela trouxe a oportunidade deles pregarem, falarem de Jesus. E Pedro pregou. E depois dessa pregação, mais de 5.000 pessoas se converteram. Imagine isso. Nós temos aqui, no máximo, talvez 20 e alguns outros. Mas imagina 5.000. Só que nem tudo foi um mar de rosas no começo da igreja. Porque os religiosos judaicos, movidos por inveja, porque os apóstolos estavam ganhando todos os seguidores deles, eles prenderam Pedro e João e ameaçaram eles de castigo. E falaram, vocês, caso continuem pregando em nome de Jesus, vocês vão ser disciplinados. Mas aí, quando eles foram soltos, depois de tantas ameaças, esses homens procuraram a igreja e oraram a Deus, agradecendo por poderem ser perseguidos. Que interessante. E o mais impressionante é que na oração deles, eles não pediram que Deus impedisse eles de sofrer, mas pediram que, ou que a perseguição parasse, mas que Deus desse coragem para eles para aguentar aquela situação. E olha o que eles disseram em oração, versículos 29 e 30 do capítulo 4. Eles dizem, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. Olha que oração interessante, hein? E o resultado dessa oração foi que Deus respondeu imediatamente. Olha o versículo 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem, com ousadia,
a palavra de Deus. E esse aqui é o cenário do nosso texto de hoje. É uma igreja nova, é uma igreja grande em número, mais de 5.000. É uma igreja que começou a ser perseguida pela sua fé. E, principalmente, como nós vemos no versículo 31, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Era uma igreja controlada por Deus de dentro para fora. Todo mundo estava completamente tomado pelo Senhor Jesus. A tal ponto deles anunciarem com ousadia a palavra. Não interessa se vão me machucar, eu vou falar. E é a respeito disso que o nosso texto começa falando. Versículos 32 a 37, nós temos a igreja cheia do Espírito Santo. Olha como era essa igreja quando estava cheia do Espírito. Versículos 32 a 37 dizem assim: A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles. Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Aqui nós somos informados dos resultados que o Espírito Santo provocou naqueles crentes. Uma vez que nós, como lemos o versículo 30, todos estavam cheios, versículo 31, todos estavam cheios do Espírito Santo. E o primeiro resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo está no versículo 32. Unidade. Olha o que nós lemos. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ou seja, eles tinham uma só mente, tinham um só coração. Eles estavam ligados, unidos, estavam pensando nas mesmas coisas. E o verso 32 ainda diz que essa unidade ela era evidenciada pelo fato de que ninguém considerava ser dono de alguma coisa do que tinha, mas tudo era compartilhado entre todos. Em outras palavras, a comunidade de pessoas que nós estamos lendo aqui era uma grande família, em que as pessoas compartilhavam do mesmo interesse uns pelos outros, a tal ponto de eles pensarem a mesma coisa. Nós temos os mesmos objetivos, as mesmas metas, nós queremos ir para o mesmo lugar. Mas por que será que eles pensavam a mesma coisa? Ou melhor, sobre o que eles pensavam a mesma coisa? A resposta está no segundo resultado da igreja ser cheia do Espírito, que ainda é no versículo 33, só que na primeira parte. Testemunho. Perceba que, além da unidade, os apóstolos testemunhavam da ressurreição de Cristo com grande poder. E aqui a expressão grande poder é com extrema força, com muita capacidade, muita habilidade. E dar testemunho significa falar, anunciar, pregar, comprovar, provar que algo é verdadeiro, que de fato aconteceu. Em outras palavras, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela anuncia com grande poder o Evangelho de Cristo. Ela vai falar de Jesus. E aonde há pessoas cheias do Espírito, vai ter pregação da palavra. Vai ter. Há pessoas que falam a respeito de Deus e há pessoas que ouvem o que essas pessoas falam a respeito de Deus. Dizem que ser cheio do Espírito é não estudar a Bíblia, né? Ou é falar em línguas que ninguém entenda. Não era isso que acontecia nessa igreja. Era a respeito disso aqui que eles estavam unidos. Eles podiam ter opiniões diferentes, como todo mundo aqui tem opinião diferente. Você pode dizer, não gostei desse azul, ou não gostei desse verde. Mas isso acontecia lá naquela igreja. Mas eles concordavam a respeito de algo que era o mais importante, que era a pessoa de Jesus Cristo. Eles concordavam naquilo que era ensinado na palavra para eles. E essa boa teologia levou eles ao terceiro resultado de uma igreja cheia do Espírito, que se encontra na segunda parte do versículo 33 até o 37, que é a generosidade. Perceba o versículo 33, ele termina dizendo que em todos havia imensa, grandiosa, abundante graça. Mas que graça era essa aqui?
que transbordava de dentro das pessoas. Eu creio que o versículo 34 e 35, eles vão nos dizer que graça era essa, que estava abundando ali na igreja. Olha o versículo 34. Não tinha um só necessitado entre aquelas pessoas. E por que não tinha? Porque aqueles irmãos que tinham propriedades, mais posses que os outros, eles vendiam as suas terras, vendiam as suas casas e traziam, vamos considerar aqui, casas de sobra, né? Não vendia e ficava morando na rua, mas pegava o que tinha de sobra e trazia esse valor até aos pés dos apóstolos. E o versículo 35 diz que eles repartiam, os apóstolos repartiam os recursos a quem tivesse maior necessidade. Mas aqui, o que será que isso significa de fato? Porque talvez você já ouviu falar desse texto em algum lugar por aí. Será que esse texto ensina que nós devemos vender as nossas casas para doar o dinheiro todo para a igreja? Será que nós devemos dar tudo que nós temos em favor dos que não têm nada? Tudo? Será que até mesmo nós não deveríamos ter nenhum rico entre nós, alguém que tenha posses? Porque tem gente que diz que ter coisas é pecado, você não deveria ter nada. Será que é isso que esse texto está ensinando? Com certeza não é isso que ele está ensinando. Nós precisamos lembrar aqui que nesse grupo de crentes da igreja primitiva, haviam pessoas do mundo todo. Porque eles tinham ido até Pentecostes, que era uma das festas judaicas, comemorar essa semana. Tinham ido até Jerusalém, comemorar a festa de Pentecostes. E naquela ocasião, quase 1 milhão de turistas vinham até Jerusalém. Pessoas vindas do mundo todo. E desses 1 milhão, ou um pouco mais, algumas centenas, nós vimos milhares, se converteram a Cristo. E a semana da festa acabou, obviamente, o tempo passa. Mas a experiência com Cristo foi tão grande, tão tremenda na vida daquelas pessoas, que muitos dos que creram, eles acabaram, em vez de voltando para suas terras, acabaram ficando ali para ouvir o que os apóstolos tinham para ensinar, para compartilhar do tempo junto com os outros que também tinham se convertido. Só que muitos começaram a ficar sem recursos. Nós não tínhamos banco naquela época, né? Não dava para fazer uma transação bancária porque não tinha condições. E alguns irmãos que eram donos das terras em Jerusalém, eles decidiram ajudar aqueles que eram de fora, pelo menos por aquele período. E é aqui que se encaixa a graça que a igreja tinha e transbordava. Era a graça da generosidade. E eles ajudavam um ao outro à medida que a necessidade surgia, para que aquela pessoa ela não tivesse que voltar para a sua terra, mas pudesse aprender mais de Deus e estar junto com ele ali aprendendo e servindo a Deus. Talvez por aquele período de tempo. E nós vemos um exemplo disso, versículos 36 e 37. Os apóstolos, eles passaram a chamar um certo homem, José, de Barnabé. E o texto diz o que significa Barnabé, né? Barnabé significa filho de consolação, ou filho de exortação, que significa aquele que encoraja, aquele que consola, aquele que traz descanso, alívio para as pessoas. E por que será que esse homem que era judeu, que era da tribo de Levi, que era nascido na cidade de Chipre, ele era chamado assim? Versículo 37 diz, porque ele era um exemplo vivo da generosidade daquela igreja. E o texto diz que numa ocasião, ele, que possuía um terreno, ele vendeu esse terreno, e ele pegou aquele montante e levou até os apóstolos para que os outros crentes necessitados pudessem ser auxiliados. Em resumo, essa era a vida da igreja de Jerusalém. Uma igreja cheia do Espírito Santo. E apesar da perseguição que vinha de fora, era uma igreja firme. Era uma igreja forte por dentro, com raízes muito sólidas. E por mais que Satanás tenha tentado destruir essa igreja por meio da perseguição, Deus fortaleceu ela com o poder do Espírito. E aqueles crentes ficaram mais fortes ainda. E essa força foi expressada por unidade, por testemunho e por generosidade. E aqui fica a seguinte pergunta para mim e para você. A nossa igreja é cheia do Espírito Santo? Será que essas evidências da ação do Espírito na vida desses crentes estão presentes no nosso meio? Será que nesse local aqui a multidão dos que creem é unida de coração e de propósito?
Será que apesar das opiniões que nós temos diferentes, nós concordamos com aquilo que é mais importante, a palavra de Deus? Será que há em nós o testemunho do Evangelho fiel? Será que é com poder que a palavra de Deus é pregada para nós? E se ela é, será que nós temos dado ouvidos ao que Deus diz? Será que essa pregação que temos ouvido constantemente, ela tem nos conduzido a amar aos outros? Será que nós temos preocupação com aqueles que estão precisando de ajuda? Será que essa preocupação tem nos motivado à generosidade? Ou será que nós não passamos nessa avaliação? Ou será que nós queremos ser cheios do Espírito? Ou nós dizemos que somos cheios do Espírito, mas nós vivemos só em discórdias, intrigas. Nós brigamos por detalhes. Nós enfatizamos mais as pequenas diferenças do que os grandes pontos de concordância. Nós apontamos o dedo para os outros e aí nós falamos mal daqueles que não são iguais a nós. Ou será que nós somos capazes de dizer que somos cheios do Espírito, mas não concordamos em nada? Porque, na verdade, nós não sabemos de nada da palavra. E, por fim, nós só brigamos porque nós não sabemos em que concordar. Porque nós não sabemos muito da Bíblia. Ou será que nós somos tão hipócritas ao ponto de acharmos que estamos cheios do Espírito, prontos para dar a nossa vida por Cristo se for preciso, mas ao mesmo tempo nós ignorarmos as necessidades daquele que se assenta ao nosso lado no culto? Ser cheio do Espírito é concordar naquilo que é primordial e deixar as picuinhas de lado. Ser cheio do Espírito é testemunhar do Evangelho, é ouvir a pregação da palavra. Ser cheio do Espírito é amar a Deus e ao próximo, ao ponto de você abrir mão daquilo que te sobra, para que o teu irmão possa buscar Deus com você. E aqui há um verdadeiro teste para saber se de fato eu e você somos ou não cheios do Espírito. Somos unidos? Concordamos na doutrina? Somos generosos? Será que há em nós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nos leva a não fazermos nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade? Ao ponto de cada um de nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, como diz Filipenses 2:3. De fato, nós pensamos de acordo naquilo que é mais importante, a pessoa de Jesus Cristo? Ou será que nós ficamos sempre levantando briguinhas, probleminhas, bochichos, fofocas, intrigas? Será que há em nós um testemunho verdadeiro da ressurreição de Cristo com poder? Quando a Bíblia fala de poder para testemunhar, ela está falando de vida transformada e não de gente flutuando e derrubando os outros com paletó. Poder do Espírito é vida mudada. É você ter autoridade naquilo que você fala. É falar o que prega. É viver o que prega e pregar o que vive. Será que no dia a dia as pessoas percebem que Jesus mesmo mudou nosso coração? De fato, nós vivemos essa vida nova de santidade? Será que tem no meu coração aquele desejo por boa doutrina? Por ouvir a pregação da palavra? Por compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida? Será que eu tenho real interesse na pregação que semanalmente é feita? Será que eu tenho desejo de ler a minha Bíblia? Será que eu dou valor às aulas, aos estudos que estão disponíveis? Será que há em nós compaixão pelos que sofrem? Misericórdia pelos miseráveis? Generosidade para com os que precisam? Será que, como Paulo diz aos Coríntios, que nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, mesmo sendo rico, se fez pobre para que pudéssemos ser ricos com Ele? Será que saber disso me faz abrir mão do que eu tenho para que o outro possa conhecer a Deus? Se nós formos cheios do Espírito, nós vamos ser conduzidos à unidade, conduzidos à santidade, conduzidos à generosidade. Como que estão essas três áreas nas nossas vidas? Isso é uma vida, uma igreja cheia do Espírito Santo. Unida,
testemunha e generosa. Mas aí nós vemos no texto que ele nos apresenta agora o ataque de Satanás contra a igreja. E olha o que os versículos 1 até 11 dizem. Talvez uma das histórias mais chocantes de toda a Bíblia. Se prepare aí. Põe o cinto de segurança. Olha o que o texto diz. Mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno, enquanto o possuías não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no e carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: Por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora. Eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Em contraste com o belo exemplo que nós lemos de Barnabé, o versículo 1 começa com um mas. Não é assim que começa? Entretanto, porém. E nesse texto aqui nós somos apresentados a história de um casal chamado Ananias e Safira. Esses dois eram membros dessa igreja. Eles haviam sido batizados com os outros 5.000 crentes. Eles estavam participando de tudo que nós vimos até agora, essa igreja cheia do Espírito Santo. E eles viram o que aconteceu com José. O que aconteceu com José? Depois que aquele homem ofertou uma bela de uma quantia para ajudar os necessitados, ele ficou famoso. Até o nome dele foi mudado. Ele ganhou respeito, ele ganhou carinho, ele ganhou atenção, ele ganhou holofote, ele ganhou proeminência, ele ganhou fama, mesmo que não estivesse buscando nada disso. As pessoas reconheceram a ele. Foi aí que o casal arquitetou o plano. E aí o que eles fizeram? Eles venderam uma propriedade que eles tinham. E eles ficaram com uma parte do dinheiro, o versículo 2 diz. E aí Ananias, o marido, ele leva o restante do valor, a outra parte, até aos pés dos apóstolos. Bom, até aqui não tem nada de errado no que eles fizeram. Nada. Porque eles simplesmente doaram uma parte do valor da propriedade que já era deles e que ninguém tinha pedido para eles venderem. Mas, o apóstolo Pedro, você vê no versículo 3, ele agiu de uma maneira diferente com Ananias. Ele não pegou o dinheiro, distribuiu para os necessitados, e aí mudou o nome de Ananias para Barnabé 2. Ele não fez isso. Ele confrontou Ananias com uma série de perguntas. Aí ele pergunta: Ananias, como você foi permitir que Satanás enchesse o teu coração com esse desejo maligno? Por que você foi tentar enganar o Espírito Santo? Por que você mentiu a respeito do valor da propriedade que você vendeu? E até aqui, ao que parece, Ananias ele tinha levado aquela parte do valor que sobrou
E ofertou como se fosse o valor total. Deu para entender? Ele vendeu por 100, guardou 50 e deu 50, só que disse, vendi por 50. Esse homem estava mentindo. Ele estava tentando enganar a igreja para se aparecer para todo mundo. Como se ele fosse muito generoso. Ele queria que todo mundo dissesse o seguinte: nossa, como Ananias é generoso. Como ele é desprendido. Ele deu todo o valor daquela propriedade. Uau, que exemplo de cristão. Que homem piedoso, que homem crente. Olha só o tamanho do sacrifício que ele faz por Deus. E no final de tudo, sabe o que Ananias mais queria com tudo isso? Não era ajudar quem estava precisando, mas era ter esse tipo de tratamento. Era ser elogiado, ser venerado, ser invejado, ser adorado pelas pessoas. Mas aí Pedro deixa bem claro que isso é um veneno de Satanás. O diabo tinha conseguido uma brecha no coração daquele homem. E a brecha era o orgulho, era o reconhecimento, era o aplauso humano, era a glória própria. E perceba que o texto não diz que o diabo entrou em Ananias, mas que ele conseguiu colocar as suas ideias dentro do coração de Ananias. E o que isso significa? Que um crente ele não pode ser controlado pelo diabo, porque nele habita o Espírito Santo de Deus. E como é possível isso? Não é possível. Mas é possível o crente ser influenciado por Satanás. A ponto dele chegar a pensar igualzinho o inimigo. Lembra quando Pedro disse para Jesus, Jesus, você não precisa morrer na cruz. O que Jesus disse? Marcos 8,33. Arreda, Satanás. Vá para trás, diabo. Não é que ele estava possesso, mas ele diz, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Você está pensando igual o diabo. Você está falando igual ele. E as perguntas continuam no versículo 4. Ele diz, meu irmão, para que mentir? Antes de vender a propriedade, ela já não era tua. E depois que você vendeu, o valor ainda não continuava sendo seu. Por que você foi pensar em fazer uma coisa destas? E aí Pedro conclui as perguntas dele com uma afirmação. Ele diz, não mentistes aos homens, mas a Deus. O problema de Ananias não era ter dado só uma parte do valor para a ajuda dos necessitados. O problema dele foi que ele mentiu sobre a totalidade desse valor. Ele mentiu para sair bem, para proveito próprio. Mas Pedro deixou bem claro que isso era mentira. E apesar dessa mentira ter sido feita à igreja, ter sido feita aos apóstolos, aos líderes, Pedro disse que foi uma mentira feita ao próprio Deus. Sabe o que isso significa? Que qualquer mentira é uma mentira contra Deus. Qualquer mentira. Pior ainda, quando se tenta mentir para a igreja de Deus. E no momento em que Pedro terminou de desmascarar o mentiroso, Ananias, é impressionante o que acontece. Esse homem subitamente, imediatamente, ele cai e morre na hora. E aí para isso serve o ministério de jovens na hora, né? Os jovens, no versículo 6, vêm fortes, né? Pegam esse homem, vão até o quintal ali e enterram Ananias. Imagina que loucura isso aqui. Por causa de uma mentira, aquele homem caiu morto. Mas aí você pensa, é só com ele, né? Não, não é exclusividade dele, não. Porque o versículo 7 vai dizer que 3 horas depois, a Safira, a mulher dele, chega até a igreja sem saber o que tinha acontecido. E aqui, esposas, esse é o problema do casal não ir junto para a igreja. Chega atrasado, dá nisso. É claro que não é isso. Aqui está o problema do casal mentir junto para a igreja. E Pedro pergunta para ela, versículo 8, Safira, é o seguinte, foi por tanto que vocês venderam aquele terreno? E era provavelmente, ele falou o valor que Ananias tinha dito. E a mentira foi confirmada. Ela diz, foi, sim. E aí Pedro termina as perguntas dizendo, versículo 9, por que vocês foram fazer isso? Por que fazer um acordo assim? Para que combinar, para colocar o Espírito do Senhor à prova? Para que testar a paciência de Deus? É o seguinte,
Esses jovens, eles acabaram de sepultar o seu marido e eles vão fazer o mesmo com você. E na mesma hora, verso 10 diz que Safira caiu e morreu. Também foi enterrado. Mas perceba a reação que isso provocou na vida da igreja. Olha o versículo 11. Você lembra o que aconteceu quando Ananias morreu? Olha o final do versículo 5. Sobreveio grande temor a todos os que souberam disso, certo? Agora, o mesmo aconteceu com a esposa. Versículo 11 vai dizer, e um grande temor tomou conta de toda a igreja. Sabe o que significa a palavra temor? Ela vem do termo grego phobos, de onde vem a palavra fobia no português. E temor significa medo, terror, espanto. Em outras palavras, a morte daquele casal trouxe medo para toda a igreja. E não só para a igreja, mas o texto do versículo 11 termina dizendo, mas também para todos os que ouviram falar dessas coisas. Obviamente, as pessoas de fora da igreja. Mas esse grande terror, ele era a respeito do quê? Ele era medo de quem? Perceba aqui que quando confrontou Ananias e Safira, Pedro se referiu à mentira deles de 3 maneiras. Olha o versículo 3. Ele disse que foi a mentira ao Espírito Santo. Certo? Quando você olha para o versículo 4, ele diz que foi uma mentira para Deus. Vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. E perceba o versículo 9. Ele vai dizer para Safira, você provou, você está testando o Espírito do Senhor. Ou seja, se por um lado aquele casal estava mentindo para as pessoas da igreja, por outro lado e principalmente, eles estavam mentindo ao Espírito de Deus, ao próprio Deus e ao Espírito do Senhor, Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, estavam mentindo para o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. Eles estavam mentindo contra o dono da igreja. E a grande ironia aqui é que eles estavam fazendo isso sem nenhum medo do que isso podia causar. E sabe qual foi o resultado? As pessoas, tanto da igreja quanto de fora da igreja, elas passaram a ter um grande temor de Deus, que é o dono da igreja. Houve terror pelo que Deus pode fazer. Houve espanto das pessoas quando elas souberam que Deus estava presente naquela igreja. Houve horror quando se percebeu que Deus mata pessoas que se dizem crentes, mas que tentam mentir para Ele. Deus disciplina aquele que tenta aparentar o que não é. Aquele que mente para ser considerado pelos outros. Aquele que finge ser um grande religioso. E a pergunta que eu e você precisamos responder diante disso é a seguinte. Hoje, Deus ainda disciplina os cristãos dessa maneira? Será que Deus ainda está presente na igreja, vendo toda e qualquer mentira e condenando pessoas hipócritas? Deus ainda mata cristãos mentirosos? Deus ainda pune crentes que se permitem pensar como Satanás pensa? Se você ler todo o Novo Testamento, a resposta para essas perguntas vai ser um alto e sonoro sim. Talvez essa noite vai ser uma noite de reflexão para você. Você pensar 2 vezes sobre o que você tem feito. 1 Pedro 4,17 ele vai dizer que chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Ou seja, é de dentro da igreja que Deus vai começar a iniciar o seu juízo no mundo. É de dentro do povo dele que o Senhor mostra que todo pecado é nojento e que todo pecado vai ser punido um dia. É por isso que Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios 11, que aqueles irmãos de Corinto que estavam tomando a ceia do Senhor de maneira indigna, eles estavam tomando a ceia do Senhor em hipocrisia, em divisão, em falta de perdão, com orgulho, em mentiras, em ódio aos seus irmãos. E quando eles estavam comendo e bebendo para a sua própria condenação.
E por causa disso, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11:30, que entre eles haviam muitos fracos e doentes e muitos que já haviam morrido. Deus estava disciplinando aquela igreja com fraqueza, com doença e até mesmo com morte. Imagine isso aqui. Deus matando crentes como disciplina, porque eles vivem em pecado e não se arrependem e mentem. Quero que você abra sua Bíblia. Deixa o dedo em Atos, mas lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 8. Lembra qual que é a pergunta? Deus ainda pune cristãos hoje? Ou Deus ainda disciplina cristãos hoje? Quando estão em pecado, rebeldes? Olha o versículo 5, do número 5 até o número 8 de Hebreus 12. Olha o que ele diz. Estamos achando? Hebreus capítulo 12, 5 a 8. Ele diz assim: Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas, preste muito bem atenção nesse mas. Se estais sem disciplina, da qual todos os filhos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos / bastardos. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus disciplina a todo aquele a quem ele chama de filho. Portanto, se nós somos filhos de Deus, Deus vai nos disciplinar se nós pecarmos e não nos arrependermos. E essa disciplina pode ser, como nós vimos, com fraqueza física ou fraqueza mental, alguma doença ou até mesmo a morte. Mas também pode e deve ser uma disciplina por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo. Eu vou citar alguns textos para vocês terem uma noção do que isso significa. Mateus 18, Jesus nos ordena, versículos 15 a 17, ele diz: olha, vocês que são crentes, vocês têm que confrontar o seu irmão, caso o seu irmão peque e não se arrependa. E se o seu irmão não ouvir você pessoalmente, você chama um outro irmão mais maduro, um ou dois, vai até ele e o exorta novamente. Caso ele não os ouça, você leva até a igreja, e aí a igreja toda vai falar com ele. E caso ele ainda não se arrependa, considere-o como gentio e publicano. Gentio e publicano no Novo Testamento vai trazer a ideia de quem não crê, como um descrente. Porque um crente, ele é um pecador arrependido. Se esse pecador arrependido se recusa a se arrepender, ele está agindo como um descrente. E se ele está agindo como um descrente, ele tem que ser considerado como um descrente. Eu não estou dizendo que ele nunca foi crente, que ele nunca vai ser crente, que ele perdeu sua salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você está agindo como um descrente. Eu tenho que te considerar assim. E é isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5,11 a respeito de um homem adúltero que não queria se arrepender. E olha o que Paulo diz para ele, para a igreja, na verdade. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer como igreja.
E esses irmãos deveriam, 1 Coríntios 5,13, ele vai dizer, expulsar, remover, lançar fora esse imoral do seu meio. É isso que Paulo ordenou para Tito. A carta de Tito, nós vamos chegar lá. É isso que Paulo ordenou aos romanos. E é esse o ensino de todo o Novo Testamento. Deus disciplina os seus filhos quando eles pecam e não se arrependem. E pode ser de maneira física, mas também deve ser por meio da igreja. Esse é o nosso papel. Isso é amar. Mas qual é o objetivo dessa disciplina? Será que é envergonhar as pessoas? Será que é humilhar e falar, tá vendo, você caiu, não pode mais voltar? Será que é condenar para o inferno? Não, não tem mais perdão para você. Será que é acusar para sempre? É óbvio que não é. Você está em Hebreus ainda, não está? Olha o versículo 11. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Quem é que está apanhando e gosta de apanhar? Nenhuma disciplina é boa na hora. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Ou seja, a disciplina de Deus ela dói no momento. Mas ela é aplicada com amor e por amor. Porque ela visa produzir fruto de justiça, ela visa arrependimento, ela visa restauração, ela visa santificação. Ela tem objetivo o melhor para os filhos de Deus. E é assim que nós devemos aplicar a disciplina bíblica como igreja. Em amor e visando restauração. Quem ama disciplina para o bem da pessoa. É assim com o seu filho e é assim como com nós que somos filhos de Deus. Quando nós olhamos para o que aconteceu com a igreja de Atos, nós percebemos que nós somos tentados a cair nas mesmas armadilhas que Ananias e Safira caíram. Eu e você somos tentados a imitar obras de religiosidade com o objetivo de nos aparecermos às pessoas. Por exemplo, nossa, alguns da igreja eles são tão elogiados, eles são tão respeitados, são tão queridos. E por que será que eles são assim? Bom, deve ser porque eles servem em algum ministério. É porque eles ajudam os necessitados. É porque eles cantam no coral. É porque eles estão no louvor. É porque eles dão grandes ofertas. É porque eles sempre se dispõem a ajudar o pastor. Quer saber de uma coisa? Eu vou imitar as mesmas coisas. Só para ser tão bem tratado quanto eles são. E quando nós fazemos isso, nós não estamos servindo a Deus por amor, mas simplesmente para sermos vistos. Mas nós, quando fazemos isso, em segundo lugar, nós acabamos caindo na tentação de mentir para os homens, fingindo e aparentando algo externamente, algo de fora, mas que não é verdade aqui dentro do nosso coração. E nós acabamos fazendo coisas que nós não queremos, mas só para que os outros achem que nós somos os espirituais. Você já fez algo que você não queria fazer, mas só fez porque os outros estavam vendo? E nós vivemos uma vida de enganação, é só para agradar os outros. Nós fingimos ser generosos, porque na verdade nós só fazemos isso pelo aplauso que isso vai causar. E nós mentimos a respeito dos nossos sentimentos, só para que talvez o pastor nos valorize mais. E quando nós fazemos isso, em terceiro lugar, a tentação é que nós não estamos agindo como Deus, como se Deus estivesse presente na igreja. Quando eu e você fazemos isso, na verdade Deus é o último em quem nós estamos pensando. No fundo, o único Deus que nós queremos que seja adorado é o nosso próprio eu. E aí nós queremos reconhecimento, queremos aplauso, queremos elogios, boas posições, respeito, status de santo. Melhor que os outros. Eu sou o espiritual. É justamente isso que acontece num clube, não é? Quem paga mais, tem mais direitos, ganha mais atenção. Mas a igreja não é clube. A igreja é povo de Deus na terra. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é a casa do Deus vivo, é a coluna e o alicerce da verdade.
Deus está presente na vida da igreja. Mesmo que você não veja Deus aqui, Deus continua ativo nesse local. E não nesse prédio, mas nesse grupo de pessoas que se reúnem e se dizem crentes. Por isso, que nós não sejamos tolos como foram Ananias e Safira. Que nós venhamos a temer pecar contra Deus e pecar contra a igreja de Deus. Que nós tenhamos profundo terror de mentir para as pessoas. De aparentar ser algo que nós não somos. De tentar enganar os outros para que nós sejamos valorizados. Longe de nós fingirmos praticar boas obras. Só que nós fazemos isso só para que os outros vejam. Ai de nós se nós agirmos assim. Porque Deus está presente no seio da igreja. Deus vê a nossa mentira. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão cientes das nossas farsas. Deus conhece as nossas motivações. Porque nós podemos até enganar as pessoas por um bom tempo. Mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Porque Deus vê a nossa falsidade. Deus vê a nossa hipocrisia. Deus vê o nosso egoísmo. Deus vê a nossa mentira. E nós devemos ter medo de mentir para Deus e para a sua igreja. Porque nós precisamos ter a consciência de que Deus disciplina crentes faltosos. Deus pune crente mentiroso. Deus pune. Você pode ser um descrente e estar mentindo. Talvez Deus não vai te punir. Mas você pode ser um crente e estar mentindo. Se prepare. Deus vai de encontro contra a gente hipócrita. Deus se opõe aos soberbos. Deus odeia mentira. Por isso, é até duro falar isso. Mas antes, e eu estou me colocando aqui dentro desse saco aqui. Eu estou junto com vocês. Porque antes de nós pensarmos em mentir, ou enganar, ou aparentar algo que nós não somos, só para sermos mais respeitados, nós devemos lembrar que Deus vai disciplinar crente mentiroso. E quem sabe, se você é filho de Deus, aquela sua fraqueza, ela não é disciplina de Deus contra o seu pecado. Quem sabe, se você é filho de Deus, a sua doença não é castigo pela sua hipocrisia. Quem sabe, esses não sejam os últimos minutos de vida que você tenha antes do Senhor te levar, porque você continua vivendo em rebeldia. Preste muito bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo que toda fraqueza, toda doença e toda morte é por causa de pecado. Mas eu estou dizendo, conforme o que o texto mostra, que é possível que seja. Pode ser. Não que seja, mas pode ser. Que nós pensemos 2 vezes, 3 vezes, 50, 1000 vezes antes de pecar contra Deus e contra a igreja. Eu queria concluir nosso tempo. Lá em Atos faltaram 2 versículos para encerrar o texto. Atos 5, 12 e 13. Nós temos aqui o resultado da purificação que Deus trouxe para a igreja. Olha o resultado de tudo isso. Versículos 12 e 13. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E, embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de se juntar a eles. Ninguém mais. Foram 4 os resultados desse evento tão duro na vida da igreja. Lembra? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeiro resultado de Deus purificar essa igreja foram os milagres, versículo 12. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados por meio dos apóstolos. Sabe o que está acontecendo aqui? É como se Deus tivesse limpado o cano. Sabe quando tem alguma coisa, sujeira presa ali, a água não vem, não flui, quando flui está fedida? Aqui a gente está mais ou menos assim. Vamos ter que mexer nisso.
Quando Deus tirou Ananias e Safira, ele limpou o cano para que pudesse sair água potável. E rios de bênção começaram a fluir de dentro daquela igreja, porque a sujeira já estava sendo tirada. O segundo resultado, você ainda vê no versículo 12, dessa purificação foi unidade. Porque nós somos informados que eles, os crentes, permaneciam juntos. Eles costumavam se reunir ainda no Pórtico de Salomão. E o Pórtico de Salomão era uma área coberta dentro do templo de Israel. Eles não tinham um salão para a igreja, eles se reuniam ali mesmo. Mas por incrível que pareça, os crentes não deixaram de se reunir. Imagine se isso acontecesse aqui. Alguém morresse no meio do culto. E depois outra pessoa, depois de 3 horas. Talvez nós pensaríamos um mês para abrir as portas aqui. Isso se a polícia não fechasse tudo aqui. Mas apesar de Deus matar pessoas na igreja, essas pessoas continuavam indo à igreja. Mas agora fugindo do pecado. Fugindo do pecado. Terceiro resultado foi a admiração. Versículo 13 começa dizendo que o povo, os de fora da igreja, os restantes, os que não se reuniam no Pórtico de Salomão, os admirava muito. Ou lhes tributava grande admiração, tinham em alto conceito aquele grupo de crentes. A igreja tinha respeito das pessoas de fora. Ao invés deles serem alvos de piadas e zombaria, aqueles crentes eram estimados pelos não crentes. Isso porque eles não eram contraditórios ou hipócritas, que falavam uma coisa e viviam outra. Talvez na época de Ananias e Safira poderia ser. Mas eles viviam o que pregavam e pregavam o que viviam. E por fim, o quarto resultado da purificação do pecado na igreja é o final do verso 13. Temor. Se por um lado aquela igreja era respeitada pelos descrentes, por outro, ninguém mais tinha coragem de se juntar a eles. Ninguém mais. Ninguém ousava participar daquele grupo, a menos que fosse o crente de verdade. Porque naquela igreja Deus estava presente. E Deus punia pecados. Deus matava crentes mentirosos. Deus disciplinava quem dizia ser crente e agia como descrente. E com base no que nós vimos nessa noite, lembra daquela pergunta que eu fiz no início? Acabou de ser respondida. O que é uma igreja bem-sucedida? É uma igreja grande? É uma igreja antiga? É uma igreja rica? É uma igreja cheia de gente? É isso? A resposta é não. Uma igreja bem-sucedida, primeiro, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Segundo, é uma igreja onde há purificação de pecados. E terceiro, é onde há temor, horror a Deus. Horror. Eu tenho medo do que Deus pode fazer. É um local onde não há espaço para você fingir que é crente. Ou você é crente ou você não é crente. É uma comunidade respeitada pelo mundo por causa da sua santidade. É uma reunião na qual o descrente ele vai pensar 2 vezes em fazer parte. Porque ele sabe que Deus está ali. Não. Eu não vou. Eu não vou ali. Eu sei que mentiroso ali morre. Ou você se converte mesmo. Ou é melhor nem ir mesmo. E esse texto deixa uma grande lição para nós. Uma igreja cresce a qualquer custo? Sim ou não? Será que ela cresce apesar do pecado oculto? Não tem pecado aí, não tem problema, vamos passar. Vista grossas. Vamos pôr panos quentes. Uma igreja será que cresce com mentiras? Com falsidade, com brigas, com falta de temor a Deus? A resposta é não. Deus não negocia santidade pela quantidade. Não negocia. Deus prefere poucos que sejam crentes verdadeiros e que temam a Ele do que muitos que sejam hipócritas e mintam uns aos outros. Que com base nesse texto, nós aqui presentes e as pessoas lá de fora, nós pensemos 2 vezes antes de nos juntarmos a um grupo de crentes. Que nós pensemos 2 vezes antes de querermos ser chamados de cristãos. Porque Deus não espera nada
menos do que santidade dos seus filhos. E Deus vai fazer de tudo para que eles sejam santos, mesmo que isso custe disciplina. Portanto, entre fingir ser crente e ser disciplinado por Deus, sinceramente, é melhor continuar no mundo e não atrapalhar a obra de Deus na igreja. E por isso, se você é crente, prepare-se para ser santo. E se você não é crente, tenha medo de fingir que é. Converta-se ou saia da igreja. Ou pare de mentir. Porque a igreja é local de pessoas que se rendem a Cristo. Eu quero concluindo com 3 lições que são rápidas e principais sobre esse texto. A primeira coisa que fica muito clara nessa passagem é que Satanás vai sempre atacar a igreja. Sempre. Seja do lado de fora, seja do lado de dentro. Por isso, eu e você precisamos estar preparados para sermos perseguidos. Vai acontecer, se já não está acontecendo. Mas não só preparados para os ataques de fora. Precisamos estar alertas para que nós não sejamos influenciados pelo diabo e causar divisão na igreja de dentro para fora. Com pecados egoístas, com mentira, com hipocrisia, com briga por coisa irrelevante. A segunda lição que esse texto mostra é que Deus está agindo na sua igreja mesmo que não pareça. Mesmo que nós não vejamos Cristo no meio de nós, Ele está presente entre nós. Primeiro, revelando pecados, como revelou os de Ananias e Safira. E segundo, disciplinando pecadores que não se arrependem. E você pode anotar muito claramente isso aqui. Sempre que algum escândalo ou algum pecado escondido aparece, não é porque Deus perdeu o controle da igreja. É porque o próprio Senhor Jesus está agindo para purificar a igreja. Nenhum pecado vai ficar escondido para sempre. Para sermos santos, precisamos passar por esse processo de purificação. E mesmo que a igreja nunca descubra o pecado escondido, e que talvez essa pessoa nunca seja disciplinada pela igreja, Deus vai punir o seu pecado. De alguma forma vai. Mesmo que nós falhemos em aplicar a disciplina bíblica, Deus não falha. Deus não falha. A última lição é que para Deus, igreja boa é igreja santa. E não necessariamente igreja grande, em número. Deus diminuiu a igreja de Jerusalém, você percebeu isso? Tinha 5.000. 4.998 agora. Menos 2. Mas ao mesmo tempo ele trouxe crescimento para a igreja. Crescimento espiritual. Por isso, por mais que nós queiramos crescer, primeiro nós precisamos crescer em santidade. Números são secundários. Pecados devem ser arrancados. E Deus deve ser temido antes de mais nada.